Pessoal, moratória da Argentina é o que eu vou discutir aqui com o Jean, que ele é um dos líderes lá do Suno Notícias. Fala em 10 segundos o que faz o Suno Notícias. O Suno Notícias traz diariamente as melhores informações para o investidor em formato de notícias. Ótimo, então acessa lá o Suno Notícias. E uma notícia que movimentou bastante o mercado foi a moratória da Argentina. O que significa isso? Qual foi o passo a passo aí que a Argentina fez para declarar sua moratória? Bem, então o que é moratória? A moratória é devo, não nego, pago quando puder. Foi basicamente isso que a Argentina fez, ela pegou a sua dívida de curto prazo e disse, eu quero reperfilar, é a palavra que eles usaram lá, eles querem ter um pouco mais de prazo para pagar essa dívida de curto prazo. Primeiramente, eles precisam postergar essa dívida de mais curto prazo, então eles vão pagar em 3 e 6 meses e depois eles querem renegociar pelo menos até o período de 2023 para ficar mais fácil de pagar a dívida que é nacional e internacional. A Argentina tem dívida interna e dívida externa. Lembrando que o dólar na Argentina disparou, né? Subiu no Brasil, mas não foi nem perto do que aconteceu na Argentina. Até a alta do Brasil é um pouco consequência do aumento de risco de países emergentes, entre eles o Brasil. Né? Nós somos vizinhos aqui da Argentina. O aumento da moeda da Argentina foi 20% no dia e tem continuado. Então, a moeda da Argentina tem se desvalorizado e como o governo tem o seu faturamento muito em moeda local, né? Qual que é o faturamento do governo? Impostos. Como os impostos são proporcionais à atividade e a atividade ela é em moeda local, no caso o peso, e a dívida é em dólar, ficou um pouco mais difícil. Né? O dólar disparou, ficou um pouco mais difícil e eles pediram a moratória. O que isso significa? Então, a Argentina ela já vinha renegociando, eles pediram a moratória agora, mas eles já vinham com dificuldade de rolar a dívida, ou seja, de fazer novos empréstimos para pagar a dívida que estava vencendo. Então eles já vinham renegociando em partes a dívida que eles tinham. Agora eles chamaram os bancos e principalmente o FMI, que é o principal credor, para dizer que eles precisam de mais tempo para pagar. Nos últimos tempos, a Argentina tomou muito dinheiro, porque o Brasil estava em crise, mas o mundo estava trazendo muito dinheiro para os países emergentes. O Macri, quando assumiu, aproveitou isso e tomou bastante dívida. Se vocês vão lembrar, pouco tempo atrás, há 2 anos, eles emitiram um título de dívida de 100 anos. Nem o Brasil tem título de dívida de 100 anos, então é um título de dívida que traria algum tipo de segurança, mas a Argentina tem um histórico de não pagar as dívidas. Certo. E a Bolsa da Argentina tem sofrido nos últimos dias, não é segredo para ninguém. Na minha opinião, tá muito difícil de você fazer qualquer previsibilidade do futuro das empresas por conta de que uma parte do resultado da empresa vem da perpetuidade e o ambiente político na Argentina é muito binário e fica muito difícil de fazer qualquer tipo de projeção. Existem empresas que estão muito baratas, os bancos caíram, estão valendo bem abaixo do patrimônio líquido. Tem algumas empresas de imóveis que a gente até já chegou a analisar no passado, que são negociadas num múltiplo de FFO yield de 40%. Seria basicamente geração de caixa frente ao valor de mercado de 40%. Os fundos imobiliários aqui no Brasil negociam 6%, 7%, 8% no máximo, ou seja, está com muito desconto frente ao que se negocia no Brasil, mas é muito difícil de você fazer qualquer tipo de análise. Pode ser que a situação piore ainda mais, ou seja, o fluxo de caixa daquela operação que hoje é de 40, daqui a pouco cai pela metade. Né? Isso pode acontecer, os aluguéis caírem bastante, porque a atividade econômica despenca. Né? Os imóveis na Venezuela caíram 90% de preço. Isso não é um cenário base, mas pode ter alguma espécie de movimento negativo na economia argentina e que tenhamos aí algo parecido. Certo, Jean? É isso mesmo. Lembrando que tem empresas brasileiras também que também têm parte da receita vindo da Argentina, então isso também pode afetar algumas empresas do Brasil. Né? Algumas das principais, a gente até já fez vídeo. A Ambev tem ali 9% vindo de Argentina. A CVC também tem uma parte importante da sua receita proveniente da Argentina. Não são as únicas empresas, tem outras empresas que também têm uma participação do resultado vindo da Argentina. E alguém pode falar, Thiago, vou comprar a exportadora da Argentina. Os principais produtos de exportação da Argentina são relacionados ao agronegócio, é uma economia não muito diferente da brasileira, né, nesse sentido de exportação. E no passado,
já teve intervenção em exportação. Na época que tinha inflação de alimentos no mercado interno, teve proibição ou restrição de exportação de alimentos e o resultado não foi muito bom, não teve os efeitos que o regulador ali, o governo esperava. A inflação continuou. Mas, imagina que você é acionista de uma empresa exportadora, você pode da noite para o dia ser tesourado nas suas exportações. Então, por enquanto, eu não estou recomendando investimentos na Argentina. E além disso, tem ainda aquele último fator que é você nunca sabe quando a crise vai acabar, né? Isso. Não dá para tentar pegar uma faca enquanto ela está caindo, é muito difícil adivinhar. Você lembra até do exemplo do Warren Buffett em 2008, né? O Warren Buffett, em 2008, crise imobiliária nos Estados Unidos, ele comprou uma série de ativos, participação no Goldman Sachs, participação na GE, né? E ainda assim não pegou o fundo, né? A bolsa caiu entre 20% e 30% depois que ele já tinha comprado, ou seja, talvez conseguisse pegar até uma situação melhor, mas foi um bom negócio, porque aquela história, né? O cara comprou por 100, foi para 80 e depois a bolsa aí tá 300. Então, se é um bom negócio, eu sou a favor de você sempre fazer, independente que possa cair no futuro, é muito difícil saber quando que vai ser um fundo, mas neste caso aqui a gente tem até dúvidas quanto à sustentabilidade do modelo econômico da Argentina. Não sabe quando é o futuro lá, pode ser, enfim, é uma imprevisibilidade enorme. Exato, então, portanto, não queremos investir na Argentina por enquanto. Muito obrigado, Jean, pela sua presença. Obrigado você pelo convite. E acompanhe aí o trabalho do Jean no Suno Notícias. Tem até uma newsletter do Suno Notícias. Isso, vai estar aqui embaixo para vocês se inscreverem na newsletter do Suno Notícias. Todo dia a gente manda uma abertura e um fechamento de mercado com as principais notícias do dia. Beleza, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, já ativa a notificação aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu! Você sabia que o investimento com foco no recebimento de dividendos é um meio inteligente para se atingir a independência financeira? Esse é um dos caminhos mais eficientes para realizar esse sonho. No nosso e-book gratuito, vamos explicar passo a passo sobre como investir em empresas que pagam dividendos. Não perca mais tempo e acesse gratuitamente um conteúdo exclusivo sobre como viver de renda na Bolsa de Valores.